A mais um apostolado esta noite, a qual o nosso tema é: você é uma nova criatura, não é um pecador. E antes que nós possamos iniciar, eu vou orar para que os amados recebam o entendimento que só Deus pode dar. Obrigado, Senhor. Já declaro o perfeito entendimento na vida dos eleitos, na vida dos predestinados, dos escolhidos, desde antes da fundação do mundo, Pai, para receberem a graça do apostolado, para reinarem em vida, em perfeita vitória, com gozo, com paz, com alegria, ainda que passe, Senhor, por tribulações, ainda que passe pelos vales, Senhor, da sombra da morte, mas consegue passar com gozo, com paz e com alegria e com confiança em Ti. Eu já declaro, Senhor, o perfeito entendimento. Declaro que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, mas Te será revelado em nome de Jesus. Que as ovelhas recebam o perfeito entendimento que só Tu podes dar, para que o meu trabalho ele não seja em vão no Senhor, mas que as ovelhas recebam espírito de sabedoria e de revelação, o perfeito entendimento, olhos iluminados, mentes iluminadas. Isso para a Tua glória, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. E glória a Deus. Abba, Pai. Então, amados, Bíblia, papel e caneta. E vamos estudar mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. Você é uma nova criatura, não é um pecador. Então, amados, há duas condições, do homem. Sendo que hoje nós estamos na primeira, que é uma nova criatura, ou seja, estamos em Cristo, estar em Cristo e ser uma nova criatura é a mesma coisa, amados. Porque só somos uma nova criatura porque estamos em Cristo. Cristo é que nos fez uma nova criatura. Então, a condição de pecador, ela não é para nós, Nós, os gentios, nós agora debaixo da graça, nós agora nesta nova aliança, nós agora em Cristo, estamos em Cristo, sendo uma nova criatura e não mais um pecador. Por isso é que eu falei que existem duas condições, sendo que a de pecador já não é para nós, agora nesta nova aliança. E nós veremos alguns textos da palavra de Deus. E para que você entenda, amado, que o que é estar em Cristo, o que é ser uma nova criatura, você precisa entender que é tão somente ter nascido debaixo de uma nova aliança, debaixo da graça. Todas as ovelhas que nasceram depois de tudo estar consumado é uma nova criatura, e está em Cristo. Então, estar em Cristo e ser uma nova criatura é ter nascido debaixo de uma nova aliança. Não é uma condição de você aceitar Jesus, como diz o sistema religioso. É uma questão do que Cristo já fez. Então, nós pregamos a palavra de Deus como está escrito, e as ovelhas predestinadas, elas creem como está escrito. Pregamos como está escrito, o Espírito Santo testifica, revela a sua palavra, tão somente como está escrito. Então, é para os que nasceram depois da cruz, depois da consumação de Cristo, é estar em Cristo, é estar em uma nova aliança, ser uma nova criatura. E vamos ler 2 Coríntios, o capítulo 5, o versículo 17. 2 Coríntios 5 e 17. Segunda Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, tudo
se fez novo. Então, amados, nós, as ovelhas que são escolhidas e predestinadas, já estamos em Cristo, porque tudo já está consumado. Então, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo, amado? Todas as ovelhas, né? Mesmo as que creem, as que não creem, as que entendem, as que não entendem, porque está escrita no Espírito, amado, não é na carne. Nós somos uma nova criatura, é no Espírito, não é na carne. Então, ser uma nova criatura agora é no Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se nós estamos em Cristo, amado, não estamos em Adão. Amém? Então, por que não estamos em Adão? Porque Adão destituiu, né? O Adão trouxe o pecado, o que separava o homem de Deus. O pecado que separava o homem de Deus. Então, nós na nova aliança não estamos em Adão, estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é o que nós estamos. Nova criatura é. Então, estar em Cristo, amado, não é pecador. Pecador é quem estava em Adão, antes de Cristo, antes de Jesus morrer e ressuscitar. Todos estavam debaixo de Adão. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, todas as ovelhas estão em Cristo, no Espírito, crendo, entendendo, aceitando, concordando ou não, estão em Cristo. Nova criatura é. Então não é mais pecador, amados, porque não estamos em Adão, estamos em Cristo. As coisas velhas já passaram. Que coisas velhas já passaram? As coisas de Adão, amados. O que era as coisas de Adão? Adão destituiu, Adão tornou pecador. Então tudo isso já passou. As coisas da lei, ou seja, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então, as coisas velhas é que você era um pecador, é que você era destituído, que você pagava um preço debaixo da lei. Então, tudo aquilo que é velho, amado, tudo aquilo que já ficou para trás, e tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, amado, então você não está mais destituído, você não é mais pecador, você agora é uma nova criatura. Glória a Deus pela sua vida. Então, amados, ser uma nova criatura não dependeu de nós, dependeu do que Cristo fez por nós. Glória a Deus. Então, aqui a palavra de Deus está clara, amados. Nós recebemos a revelação daquilo que nós cremos, porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica como está escrito. E se estiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. Vamos ainda ler aqui em Coríntios, ainda, 2 Coríntios 2, o 5 e 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, amados, a palavra de Deus, ela está muito clara, porque quando aqui o apóstolo diz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, porque reconciliando consigo o mundo é força de expressão, reconciliando as ovelhas. Amém? Glória a Deus, porque estamos em Cristo, no Espírito. Então Deus estava reconciliando o mundo, ou seja, as ovelhas, não lhe imputando os pecados. Por que Deus estava reconciliando as ovelhas, amados? Porque em Adão a ovelha foi destituída. Em Adão a ovelha se tornou pecadora. Mas há uma condição agora, né? Jesus reconciliou consigo mesmo. Então, se já está reconciliado, amado, a nossa condição já não é mais de destituídos, não é mais de pecador, não é mais a condição de Adão, porque Adão destituiu,
fez o homem pecador. Mas aqui, não imputando aos homens os seus pecados. Então está claro, amados, que depois que Cristo reconciliou, ou seja, Adão destituiu, Cristo reconciliou. Se Adão trouxe o pecado e Jesus reconciliou, então a ovelha agora é uma nova criatura, já não é mais pecador. Pecador e ser destituído era em Adão. O que a ovelha precisa entender é que não estamos em Adão, porque as ovelhas ainda têm a mente de pecador, porque as ovelhas ainda pensam que são pecadoras e pedem perdão, se arrependem de Deus, porque ainda não têm a consciência de Cristo, ainda não têm a mente de Cristo, ainda não têm a revelação da graça de Deus. E você precisa ter essa mente, essa revelação da graça de Deus, porque você, ovelha, você já está em Cristo, né? Você já foi reconciliada, porque você está em Cristo. E os pecados não mais lhe são imputados, porque agora você é uma nova criatura. Então, amados, você é uma nova criatura, não é um pecador. Pecador é quando estava em Adão. A condição de pecado era estar em Adão, era estar destituídos. Mas nós estamos reconciliados. E se ele reconciliou, já não é mais destituídos, já não é mais pecador, agora é uma nova criatura, não imputando aos homens, ou seja, às ovelhas, amados, os seus pecados. E se ele não imputa mais os pecados, como pode chamar a ovelha de pecadora, né? Como dizer, Santa Maria, Mãe de Deus, né? Rogai por nós, pecadores. Então, nós não somos pecadores, amados. Nós estamos em Cristo. É isso que a ovelha precisa entender, que ela está em uma nova aliança e que ela é uma nova criatura, que ela está em Cristo, não está em Adão. Glória a Deus. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Então é essa mensagem, amados, que Deus nos confiou, a da reconciliação, ou seja, não mais condenação. Porque o que Adão trouxe foi um estado de condenação, amados, porque as ovelhas foram destituídas e se tornaram pecadoras e se tornaram debaixo de uma condenação, amado. O pecado era uma condenação, era uma separação, era uma destituição. Mas o ministério que nós foi entregue foi o ministério da reconciliação, sem condenação. Glória a Deus pela vida dos eleitos que estão entendendo. Assim eu creio e assim eu falo. Vamos ler Romanos, o capítulo é o 6 e o versículo é o 14. Romanos 6 e o 14. Romanos 6 e 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o que não terá domínio sobre nós, amados? O pecado. Porque não era o pecado que era destituir o homem de Deus? Não era o pecado que tornava o homem um transgressor? Então, não terá domínio sobre nós. Nós quem, amado? Nós agora na graça, nesta nova aliança. Não tem domínio, não tem poder. Então, o que a ovelha precisa entender é que ela não está em Adão, ela não está debaixo de uma lei, de um rudimento. Estamos em uma nova aliança sem condenação, amados. E sem condenação nós somos uma nova criatura, estamos em Cristo e não pecador. Então, é errado, amados, é uma falsa heresia, uma falsa interpretação dizer para a ovelha que ela é pecadora, que ela precisa se arrepender e aceitar Jesus para o perdão dos pecados. Nós confessamos Jesus não para perdão dos pecados, porque nós já somos reconciliados, já estamos reconciliados. Nós confessamos Ele como Senhor, como reconhecemos o senhorio dele em nossas vidas para servir a Ele.
servir em graça, servir em liberdade, glória a Deus, e não para ser salvos, e não para perdão dos pecados, porque é isso que a ovelha precisa entender. O pecado não tem domínio sobre vós. Ele estava falando com a igreja dos irmãos de Roma, né? Então aqui é uma palavra direcionada para a igreja. A igreja dos romanos, elas não estão mais na terra, mas a igreja de Cristo permanece na terra, porque entra uma geração e vem outra, amada. Então a igreja, ela continua, porque até Jesus voltar, as gerações, as ovelhas nascem, crescem e morrem, amado, né? Ou seja, na carne, vão sendo revestidas em carne, elas crescem e elas morrem. Então, hoje, para a igreja, que precisa entender que a condição de pecador era antes de Cristo, agora nós estamos na graça, debaixo de uma nova aliança, porque não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, debaixo de condenação, debaixo de Adão, amado, do jugo de Adão, do jugo da lei de Moisés. Não estamos, amado, debaixo desse jugo, debaixo dessa condenação. Estamos debaixo da graça. Glória a Deus. Então, nós agora precisamos entender as ovelhas, que é uma nova criatura e que não é pecador. São duas condições diferentes, amados. E a condição de pecador, ela já não existe mais. Não existe mais a condição do homem pecador. Aí você pode me dizer, mas o meu vizinho ali, ele bebe, ele fuma, ele pratica droga, é assaltante. São obras da carne, amados. As obras da carne, elas acabam quando morrem. E quando o homem semeia na carne, ele colhe na carne, amados. E a polícia não vai prender um cidadão do bem. Ela vai prender o quê? O bandido, né? O assaltante, o matador. Então, são obras da carne, não são pecado. Pecado é o que separava o homem de Deus. Era a destituição a qual Adão fez. Essas obras da carne, elas são pecados no plural, ou seja, obras da carne. Então você precisa ter o discernimento espiritual de entender que obras da carne não é destituição da glória de Deus. Não é o pecado de Adão, amados. Ainda que tenha sido adquirido de Adão, mas são obras carnais. A destituição de Adão, para nós, as ovelhas, era no Espírito. Então, Deus nos fez uma nova criatura. Ele fez circuncisão no nosso espírito. Por isso que estar em Cristo não dependeu de nós, mas dependeu do que Cristo fez. E por isso somos nova criatura. Glória a Deus. Vamos ler Romanos 4:25. Ainda aqui em Romanos. Mas agora é o 4 e o 25. Glória a Deus. Ele foi entregue por nossos pecados, ressurgiu para a nossa justificação. Então está claro que ele foi entregue pelos pecados, pelo pecado de Adão, amados, pelo aquilo que foi destituído por Adão. E ressurgiu, ou seja, morreu pelos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Ele ressuscitou para que nos tornasse justos, ou seja, uma nova criatura. Então é em Cristo que estamos, amado. A ovelha precisa sair do entendimento de que está em Adão e precisa entrar no entendimento que está em Cristo. E a palavra de Deus, ela é clara quando o apóstolo diz, ele foi entregue, Cristo, né? Verbo no passado, entregue por nossos pecados. O apóstolo Paulo se inclui e inclui os irmãos, nossos pecados, porque eles ainda estavam no tempo que Jesus morreu e ressuscitou. Então Jesus morreu pelos pecados deles, amados, porque eles nasceram em pecado.
em pecado foi concebido pela sua mãe, como Davi falou. Mas nós não, amados. Aqui já estamos no futuro, estamos lendo uma palavra 2000 anos atrás. E agora no futuro, Jesus não morreu pelos nossos pecados, né? Morreu pelos pecados deles. E quando nós nascemos, nós já nascemos debaixo dessa palavra, sem pecados e justificados. Então, essa é a nossa condição, amados, porque aqui está no passado. Paulo se incluía porque ele nasceu debaixo do pecado. Nós nascemos debaixo da graça. A nossa condição é que nós já nascemos uma nova criatura, porque já estava consumado. Quando Paulo citou essa palavra, ele nasceu ainda em pecado. Cristo ainda morreu e ressuscitou e ele estava vivo, amados. E quando isso aconteceu, nós ainda não tínhamos sido revestidos em carne. Por isso que nós, na graça, já nascemos uma nova criatura. Nós não nascemos pecadores, já nascemos justificados e já nascemos sem pecados, porque estamos em Cristo e não em Adão. Glória a Deus pela sua palavra. Agora vamos para Colossenses, o capítulo é o 2 e o versículo é o 14. Colossenses 2 e 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Qual era a dívida, amado? Que o homem era pecador. Qual era a dívida? Que o homem estava destituído. E o que Jesus fez? E onde nós estamos? Em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Tirou o quê? As suas ordenanças, a qual nos era contrário. Então, amados, o que era contrário? A condição do homem ser destituído era o pecado, amados. Então a dívida, ela já foi paga. Por isso é que nós, agora, na graça, que somos uma nova criatura e estamos em Cristo, já nascemos sem dívida, amado. Por isso que não se pode chamar a ovelha de pecadora. E você não pode se considerar um pecador, porque você já nasceu uma nova criatura. Você já nasceu sem dívida, porque a dívida era o pecado. E Jesus cravou essa dívida na cruz. Literalmente não é cravou no madeiro, cravou na cruz. É cravou na sua carne. Porque ele pagou preço de morte. O sacrifício dele foi de morte. Então, havendo riscado o escrito de dívida, ou seja, o pecado que havia contra nós nas ordenanças, a qual era contrário, tirou do meio de nós. Mais uma vez o apóstolo Paulo diz, se incluindo, tirou do meio de nós os gentios, amados. E nós que estamos depois de Paulo, estamos debaixo da graça, já nascemos com a obra consumada. Então, nós nascemos nessa mesma condição. Tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então não há dívida, amados. Está muito claro de que não se pode dizer para a ovelha que ela é uma pecadora, mas que ela é uma nova criatura, que ela está em Cristo. Então, esse é o nosso tema. Você é uma nova criatura, não é um pecador. Para que você fosse um pecador, você teria que estar em Adão. A condição de estar em Adão, a condição de ser um pecador, nem que você queira, amado, não existe mais. Existe para os bodes, porque Jesus não morreu por todos. Ele não salvou todos. Ele salvou as ovelhas, amados. Glória a Deus. Então, eu estou falando para ovelhas que creem
né? Porque os bodes não têm o Espírito Santo de Deus. Os bodes, eles não creem. Por isso, a minha direção é para as ovelhas que creem. Glória a Deus. Ainda em Colossenses, o capítulo é o 1 e o versículo é o 14. Agora é 1:14. Nós lemos 2:14, agora é 1:14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então está claro que através do derramado sangue de Jesus, ele remiu, ou seja, ele tirou, ele perdoou os pecados, ou seja, ele deixou de existir. Então está claro, amado, que se nós estamos em Cristo, ele pagou a dívida, ele reconciliou, ele remiu e perdoou, né? Ele tirou também o pecado. Glória a Deus. Em quem temos a redenção, temos aqui, nós temos que entender que Paulo estava falando para os colossos, né? Ele estava falando para o Colosso e se incluindo. Se ele estava falando para a igreja, essa igreja aqui de Colosso não está mais conosco hoje, mas ele está falando para nós, os gentios. Glória a Deus. Temos a redenção, ou seja, temos o perdão. Glória a Deus. Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então está claro que o apóstolo Paulo aqui explica a remissão, ou seja, perdão, ou seja, apagou a transgressão, remiu os pecados, tirou os pecados. Então, uma vez em Cristo, amados, nós somos uma nova criatura. A palavra de Deus está muito clara, amados, para que a ovelha entenda que não é pecadora, né? Não existe nenhum tipo de lavagem cerebral, né? Ministério MGA, nós não fazemos nenhum tipo de lavagem cerebral querendo persuadir a vida de nenhuma das ovelhas. Pregamos como está escrito e o Espírito Santo testifica na vida da ovelha que crê como está escrito, amados, porque eu não tenho como interpretar, apenas falo, né? Apenas prego como está escrito, para a glória de Deus. Vamos ler Hebreus 9:26. Hebreus 9:26. Glória a Deus. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então está claro, amados, que o pecado ele foi aniquilado, ou seja, a transgressão de Adão, o ato da destituição, o ato de tornar o homem pecador foi o que? Aniquilado. O apostolado, amados, ele não traz confusão. O mesmo apóstolo que falou em 2 Coríntios 5:19, que ele reconciliou, né, e que ele justificou, e aqui ele aniquilou, e que ele remiu o pecado. Então, você pode entender que é como um quebra-cabeça que vai se encaixando, e a ovelha crer como está escrito, amado, sem sair do quebra-cabeça, porque o apostolado ele vai só se encaixando, né, e vai testificando ao nosso espírito. Glória a Deus. Então o pecado ele foi aniquilado, ele deixou de existir. Por isso que ainda que a ovelha queira estar em Adão, ainda que ela queira ser pecadora, né, é só no entendimento dela, mas é só uma forma dela crer, uma forma do entendimento dela. Mas o que está escrito é que o pecado deixou de existir e ele foi aniquilado na cruz, na morte de Jesus, para a glória de Deus. Ele diz aqui: mas agora,
na consumação do século, na parte B. Agora na graça, amados. Então agora não é hoje. Eu não estou lendo hoje, agora na graça. Paulo estava há 2000 anos, atrás, recente do que Cristo morreu. Nós estamos no futuro. Então já foi consumado. Uma vez por todas se manifestou, ou seja, Cristo, Jesus, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então o pecado deixou de existir, está aniquilado, e não podemos dizer que somos pecadores, ou de apontar o dedo para as pessoas e dizer: olha, tu é pecadora, tu tem que aceitar Jesus para Ele te perdoar, para você ir para o céu. Amados, isso é uma falta de interpretação, uma falta de entendimento. É uma heresia, amados, porque nós cremos como está escrito. A ovelha precisa entender que está em Cristo, e a condição de pecador, a condição de destituído era em Adão, mas agora estamos em Cristo e uma nova criatura. Glória a Deus. Então nós precisamos entender, amado, que estar em Cristo nos isenta de toda e quaisquer condenação. Por quê? O que condenava o homem era o pecado, era ele estar destituído da glória de Deus. Uma vez reconciliado, uma vez aniquilado o pecado, uma vez remido pelo seu sangue, uma vez justificados, amados, agora não há condenação, porque o que havia de condenação era o pecado. Se nós não estamos mais debaixo do ministério de morte, de condenação, que era ser um pecador, agora uma nova criatura, ou seja, está em Cristo, me isenta da condenação. Aonde está escrito para que eu possa crer? Vamos ler Romanos 8:1. Romanos 8:1. Portanto, agora não é literalmente hoje, amados. Agora era o presente para Paulo. Nós estávamos no futuro. Então aqui era no passado, agora na graça, amado. É onde nós estamos, debaixo da graça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está em Cristo Jesus? Todas as ovelhas, amados, que nasceram debaixo da graça. Qual é a condição de eu não estar em condenação? É ter nascido debaixo de uma nova aliança. Mas como eu sei que eu nasci debaixo de uma nova aliança, mas eu não me arrependi dos meus pecados, mas eu não aceitei Jesus, mas eu não fui batizado? Não é isso o que o apóstolo Paulo está falando. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como eu sei que eu estou em Cristo Jesus? 1 Coríntios 5:17. Foi o primeiro versículo que nós lemos, que estamos em Cristo e somos uma nova criatura. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E quem está em Cristo, amado? Quem nasceu debaixo de uma nova aliança, debaixo da graça. Essa é a condição de estar em Cristo. Essa é a condição de ser uma nova criatura. Essa é a condição de não estar debaixo de condenação. Porque a graça, ela glorifica a Cristo, amado. Cristo é que tem toda a glória, nessa nova aliança. E não mais como era na lei. Na lei o homem tinha que se arrepender, o homem tinha que pedir perdão dos pecados. Existia a participação do homem, ainda que fosse
uma lei enferma, mas tinha participação do homem. Na graça não, amados. Na graça nós vivemos por fé, crendo na obra consumada. E a condição de não estar debaixo de condenação é estar em Cristo. E estar em Cristo e ser uma nova criatura, ter nascido debaixo desta nova aliança, a graça. Eu creio e acredito que está claro, amado, a palavra de Deus. Para mim está claro, e eu creio que para os irmãos também está claro a palavra de Deus. Glória a Deus. Ainda aqui em Romanos 5 e o 16, são próximos versículos. Romanos 5 e o 16. O dom não é como a ofensa, ou seja, o que Cristo fez, amados, né? Não é como ofensa de um só que pecou, ou seja, como ofensa, o que Cristo fez não é como o que Adão fez. O dom não é como ofensa de um só que pecou, ou seja, o dom, a graça, o que Cristo fez não é como o que Adão fez. Porque o que Adão fez? Destituiu, tornou o homem pecador. E o que Cristo fez? Reconciliou, justificou, perdoou, aniquilou o pecado, justificou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Então o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Ou seja, o juízo já veio, amados, para os bodes, né? Não foi para as ovelhas, mas foi para os bodes, né? Ou seja, as ovelhas, à direita, vinde bendito de meu Pai, né? Preparado desde antes da fundação do mundo, o reino, né? Para vós. E já os bodes não, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o dom, como lá no início da parte A, o dom não é como ofensa. Ou seja, na parte B, o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Está claro, amados, que o dom gratuito, se o dom, ou seja, a graça é gratuito, ou seja, na lei e tinha participação do homem, né? Em Adão, o homem se tornou pecador. Agora, na graça, o dom, ele é gratuito. Veio através de Jesus Cristo. Você é uma nova criatura. Você está em Cristo gratuitamente pelo que Cristo fez por você, amado. Essa é a graça, amados. E esse é o apostolado. Não é pela forma que você tem que aceitar Jesus, se batizar, participar de correntes, de busca, porque está escrito que o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, esse dom gratuito veio para a justificação. Se a ovelha está justificada, amados, glória a Deus, então não é pecador, amados. É errado, é uma heresia se dizer que agora na graça a ovelha é pecadora. Ela é uma nova criatura. Glória a Deus. Ah, Pai. Ainda em Romanos 3 e 24. Romanos 3 e 24. Sendo justificados gratuitamente, ou seja, sendo justificado por campanhas, amados, por jejum, pela busca nos montes, pagando preço, ou gratuitamente, porque o dom é gratuitamente. Mais uma vez, vejam aqui que o apostolado ele se encaixa, né, perfeitamente. Os versículos, não há confusão de doutrina, né? O apostolado sendo justificados, Paulo aqui estava direcionando a palavra para a igreja,
justificados gratuitamente pela sua graça, amados. É pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Há em Cristo Jesus. Então, fomos justificados gratuitamente. Não precisa se justificar diante de Deus. Ou seja, o que o sistema ensina hoje? Você precisa se arrepender, você precisa aceitar Jesus, você precisa pagar preço, você precisa se batizar. Ou seja, é uma forma de se justificar. É um estado de condenação. Quando a ovelha pensa, ou quer, ou faz qualquer ato de obras para se justificar, ela está anulando e deixando de receber o que foi lhe dado gratuitamente, amados, né? O que Cristo fez não é anulado no espírito, mas a ovelha não reina em vida, amados, porque ela está pagando preço, ela está fazendo as obras infrutuosas da lei, então ela não reina em vida, mas ela é salva pela graça? Sim, amados, porque a salvação foi para as ovelhas, foi para os espíritos das ovelhas. Por isso que nós nascemos salvos e não perdemos a salvação. Não há nada que eu possa fazer que eu perca a salvação, porque a salvação, ela é eterna, e o que é eterno é o nosso espírito, já nos foi dado gratuitamente. Então a justificação, ela é gratuita pela redenção, ou seja, pelo ato do que Cristo fez, pela obra do que Cristo fez, e nós já estamos justificados. Glória a Deus. Essa é a nossa condição, amados. Justificados é que não tem pecados. Por quê? Quando o homem era pecador, ele pedia perdão de Deus, aí ele era justificado diante de Deus. Só que na lei, o pecado só era perdoado, não era tirado. Mas em Hebreus 9:26, o apóstolo Paulo diz que ele foi aniquilado, ele deixou de existir. Então agora já estamos justificados, porque não existe mais o pecado. Então a nossa condição é nova criatura, amados. A nossa identidade é de Cristo, não é de Adão. Não recebemos a identidade de Adão, nós recebemos a identidade de Cristo, a mente de Cristo. E vamos finalizar o apostolado lendo Colossenses, o capítulo é o 1 e o versículo é o 22. Colossenses 1 e o versículo 22. Que a ovelha entenda, amado, que essa é a nossa condição agora. Não é pecador. Vamos ver qual é a nossa condição aqui. Paulo falando com os colossos. E, como eu falei, a igreja de Cristo permanece na terra, né? Uns morreram, cresceram e morreram, e vêm outros, amados, né? Se eu morrer antes de Cristo voltar, virão outras ovelhas, outros pregadores, né? Outros pastores, outros mestres, outros apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outras ovelhas. O 22 do capítulo 1 de Colossenses. Agora, ou seja, na graça, amados, em Cristo, agora nesta nova aliança, agora como nova criatura, agora como estamos em Cristo, contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Então vejam que o apostolado ele vai se encaixando, porque o Colossenses 2, 22, ele se encaixa, né, com 2 Coríntios 5, 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, reconciliando consigo as ovelhas,
Agora, contudo, vos reconciliou. Veja o verbo, amados. Ele vos reconciliará? Não, vos reconciliou. Ou seja, no passado. Quando? Quando aceitei Jesus? Agora? Quando eu fui batizado? Não, amado. Vos reconciliou no passado, ou seja, ato consumado no corpo da sua carne. Então, Jesus consumou no ato da sua carne, amados. Não é que ele está ainda vivo, eu tenho que aceitar Jesus, né, para ser reconciliado. Vos reconciliou no passado e agora estamos no futuro desta palavra. E agora para nós já está consumado. Então nós estamos reconciliados. Reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Ou seja, você pode perguntar do apóstolo, para que ele nos reconciliou no corpo da sua carne? Qual o propósito? Aí ele responde, para perante ele, ou seja, perante quem, amados? Perante Deus, perante Cristo. Então, como nós estamos perante Deus? Como nós estamos perante Cristo? A palavra de Deus, ela é clara e ela responde a própria palavra. Para quê? Perguntamos novamente de Paulo. Para perante ele, perante Deus, perante Cristo, vos apresentar. É como estamos, amados. Estamos apresentados diante de Deus desta forma: santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus por esse apostolado. Então, santos porque, amado, não somos mais pecadores. Irrepreensíveis é que não tem o que repreender. Nós somos irrepreensíveis. Não há o que contestar contra nós. Não há culpa, não há condenação, não tem o que se contestar. Estamos limpos diante de Deus. Nossa ficha está limpa, branca diante de Deus. Não tem dívida, porque a dívida foi paga. E inculpáveis, ou seja, não tem culpa, amados, não tem condenação. Então, se nós estamos apresentados diante de Deus, santos, irrepreensíveis e inculpáveis, está claro que não somos pecadores. Somos o quê? Uma nova criatura. Somos o quê? Estamos em Cristo. Está claro ou não está claro, amados? Porque para mim, a palavra de Deus, ela está clara. Glória a Deus pela sua vida. Essa é a graça e esse é o apostolado. Tenham todos uma ótima noite e aplaudo o Senhor Jesus pela sua palavra e graça e paz. Glória a Deus. Aleluia, papai. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai. Eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque estamos apresentados diante de ti, Senhor, limpos. Estamos inculpáveis, irrepreensíveis, santos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe o perfeito entendimento. Houve testificação do teu Espírito. A palavra revelada, ela entrou e ela penetrou em nosso coração. Obrigado pelo entendimento. Obrigado por esse apostolado. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela ministração de anjos. Eu te louvo e eu te adoro. Obrigado pelas ovelhas que estão e que estarão logo mais também no canal, recebendo essas revelações, seja no tempo que elas recebam o perfeito entendimento. Assim criei e assim eu falei, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida dos eleitos do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus.